e hoje estamos começando mais um Lushcast especial. Vamos falar sobre o que move o mercado de eventos e a sua ligação com o marketing. A Lush nasceu da cenografia, decoração e criação de ambientes. Ao longo dos anos, tivemos oportunidades de estar em muitos eventos, muitos deles especiais e estratégicos, inclusive em projetos ligados ao Luan Santana. E se tem alguém que entende de transformar música em estratégia, este é o nosso convidado especial de hoje. Nosso convidado é o diretor de marketing da LS Music, escritório responsável pela gestão artística da carreira do cantor Luan Santana. Está à frente da estratégia de comunicação, marketing 360, engajamento de fãs e campanhas digitais, que se tornaram referência no entretenimento brasileiro. É a mente por trás de ações inovadoras como a estratégia com Close Friends no Instagram, que gerou burburinho nacional. Recebemos hoje Ian Lassance. Seja muito bem-vindo, Ian, ao Lushcast. É uma honra recebê-lo aqui. Obrigado, o prazer é meu estar aqui. Obrigado pelo convite, está sendo maravilhoso. Não esperava o tamanho dessa conferência, achei incrível. Eu sempre começo o Lushcast com uma pergunta. Uma pergunta não, eu peço para que você se defina. Quem é o Ian hoje dentro desse universo? O Ian, nesse universo da música e de evento, é um profissional extremamente curioso. Eu comecei a trabalhar no meio da música já como designer. Eu comecei, na verdade, na área de criação, numa gravadora, Som Livre. E desde então eu fui crescendo ali e buscando conhecer as áreas, né? Tanto que eu cheguei a me formar e quando eu fui efetivado na Som Livre eu já passei para a área de marketing e desde então eu já conheci algumas outras áreas da gravadora. Passei por marketing de eventos, eu fui responsável por parte da comunicação do Festeja, que é um festival grande de sertanejo, depois eu passei para a área de conteúdo. E aí depois de 10 anos de experiência na Som Livre, eu fui chamado para trabalhar com o Luan. E isso tem me dado uma abertura de visão do mercado de uma forma geral, né? Porque você vai sentando em cadeiras diferentes e consegue olhar os mesmos processos, as mesmas tomadas de decisão de pontos de vista diferentes. Então, a curiosidade sempre me moveu muito. Eu diria que o Ian, nesse meio, é um profissional muito curioso, muito ávido por novos desafios, novas experiências e gosta de fazer tudo sempre diferente. Eu acho que é aí que a gente se encontra, eu e o Luan, porque o Luan detesta fazer a mesma coisa o tempo inteiro. Ele sempre está procurando como fazer algo diferente, como realmente inovar e se reinventar. Então acho que a gente se encontra nesse caminho. E eu me descreveria dessa forma, um profissional extremamente curioso, extremamente ávido por novos desafios e ambicioso também, sempre querendo crescer e conhecer novas áreas. Isso é importantíssimo para um profissional, seja em qualquer segmento, né? Exatamente. A partir do momento que acaba a curiosidade, Sim. ou então que você já se auto-intitula conhecedor de tudo que poderia conhecer, acabou, né? Acabou Sim. a vontade de ir para mais lugares, acabou a vontade de se inovar, acabou tudo, né? A curiosidade eu acho que é uma característica muito importante. Eu sempre falo, quem somos nós, né? Exatamente. Conhecimento nunca é demais em nenhum momento da sua vida. Exatamente. Falando um pouquinho sobre o marketing 360, como isso se encaixa dentro da LS Music? De forma intrínseca. Gerenciar a carreira de um artista junto com profissionais incríveis é algo complexo, desafiador, mas que, de fato, exige um pensamento integrado, né? Eu não faço nada sozinho, ninguém acredita que faça nada sozinho, e a gente conta com muitas equipes, muitos profissionais extremamente capacitados. Eu tenho parceiros, eu tenho colegas da minha equipe aqui, eu já atualmente conto com uma parceira que me ajuda a gerenciar o marketing do Luan, e a gente está sempre preocupado em construir a coesão de tudo que o Luan faz, né? Até porque é óbvio que a gente é responsável por algumas tomadas de decisões pelo marketing, mas existem muitas equipes que tomam decisões também. E tem o Luan, que é o ponto central e que também está ali direcionando para onde que a gente tem que remar junto com a gente. Então, o marketing 360 é um conceito que para a gente é muito importante e diariamente relembrado, porque
não só as decisões que nós tomamos nos planejamentos de comunicação e marketing para os projetos do Luan impactam numa cadeia, mas existem outras decisões sendo tomadas pelo empresário, junto com o Luan, o empresário pai dele, né, o Amarildo, a equipe de comercial que está olhando também para toda a estruturação de agenda de shows do Luan, e tem as outras equipes de estrada, então são muitas frentes que precisam estar conversando e se alinhando o tempo inteiro. E o Marketing 360 ele está nesse lugar, né, de unir as pontas e garantir que exista coesão entre todas as frentes planejadas, né? E a gente está olhando desde o audiovisual até o figurino, junto com o Luan, até a decisão ali de produção de um backdrop no camarim de um show. Então, acho que é mais ou menos por aí que o Marketing 360 engloba. Falando um pouco em gestão 360, a Lush diversificou muito o negócio exatamente por causa disso. Buscar em diversos segmentos, estar ali sempre presente e se conectando através de vários segmentos diferentes, né? A Lush tem desde restaurantes, decoração, cenografia, vinhos, e isso para mim é muito importante, porque você consegue participar dos eventos de uma forma mais assertiva, né? Com certeza. Falando um pouco sobre parceiros, como que vocês buscam essa parceria? O que você vê, o que você procura num parceiro? Um parceiro, a gente busca, obviamente, um padrão de qualidade elevado, porque o Luan não chegou onde ele chegou se unindo a parceiros que não têm uma autocrítica extremamente exigente, né, pela entrega. Mas a gente também busca muito parceiros que são colaborativos e que constroem junto com a gente. Assim, acho que essa proatividade a gente busca muito, porque é óbvio que eu poderia sentar na minha cadeira e achar que eu que teria todas as ideias e todos os insights que seriam os pontos-chave estratégicos dos nossos planejamentos, mas isso não me levaria para lugares tão grandes quanto contar com a parceria, a expertise de parceiros que sabem o que estão fazendo. Então, acho que a proatividade e a colaboratividade, para mim, são características muito importantes da decisão de um parceiro. A Lush tem muito disso, a gente já fez algumas parcerias juntos, e eu acho que esse é o norte que a gente tenta sempre seguir. Óbvio que é sempre um teste, né? Quando você encontra um parceiro novo ou consegue uma demanda nova, é sempre um teste, e a gente está sempre aberto a buscar novos parceiros que possam agregar as entregas, mas os principais critérios que a gente considera no momento de tomada de decisão, acho que é isso. Tem muita coisa que a gente também só conhece na prática, né? Então, às vezes, arriscar é muito importante. Sim, foi uma honra para a Lush participar de alguns projetos. E quando a Márcia veio com aquela proposta do foguete, a nave, em 10, 15 dias, falei, meu Deus, mas vamos encarar e vamos atender, vamos fazer. E foi maravilhoso. Eu estive lá no primeiro lá, que foi no Pacaembu, né? Você diz do Ao Vivo na Lua ou The End? Da Lua. Ah, a gravação do DVD do Ao Vivo na Lua, né? Porque a gente teve no Ao Vivo na Lua e depois no The End no Pacaembu. Eu Sim. fui, foi assim, sensacional. Sim. Algo que fica na memória, né? Não Com é certeza. só um show, é memória. Aí o Luan é expert nisso, né? Em criar realmente experiências que marcam memórias, para além de apenas uma faixa que impacta, né? Acho que é o todo. Ele pensa muito nisso sempre. A ação do Close Friends já é um case, né? Uhum. Como que surgiu essa ideia? Então, de novo, entra a colaboratividade, né, entre os parceiros. Como a gente realmente dá espaço para os parceiros produzirem com a gente. Na época a gente estava desenhando o planejamento de lançamento, que acho que era Lugas, se eu não me engano, era Lugas. A faixa, o último single do Ao Vivo na Lua. A gente contava com a WBMD, que é uma agência parceira que ajudava a gente na estratégia digital do Luan. E aí, em uma das reuniões, eles trouxeram essa ideia de trabalhar. O conceito de trabalhar o Close Friends já não era algo inovador. Já existia ali, alguns artistas já tiveram feito, acho que a Billie Eilish tinha feito. Só que o grande pulo do gato nessa ação que a gente pensou era fazer de uma forma diferente, como o Luan sempre exige da gente,
do que já tinha feito. Então aí o insight que veio deles a partir da ferramenta Close Friends como parte do plano de marketing desse lançamento, virou algo diferente, porque a gente pensou, por que a gente, ao invés de fazer como todo mundo está fazendo, de botar toda a base de seguidores no Close Friends, por que a gente coloca só uma parte da base? Para justamente gerar esse sentimento de exclusividade de quem, por acaso, randomicamente foi incluído no Close Friends e quem não foi, e foi exatamente o que aconteceu. O Twitter ficou louco, muitos fãs brincando que eu tô, eu não tô, meu namorado tá, meu namorado nem gosta de Luan Santana, tá matando Close Friends, que vida é essa? E isso gerou uma conversa gigantesca no meio digital, né, principalmente no Twitter, e era esse o impacto que a gente queria, né? A gente realmente queria gerar alcance para depois a gente conseguir afunilar para converter esse grande buzz que foi gerado em plays, né, nos streams. Aí existem outras formas. A ação do Close Friends foi uma dessas ferramentas que a gente usou e compôs o plano de comunicação dessa faixa. Eu acredito muito que seja o artista, o profissional, o grupo Lush, eu acho que precisa inovar, está sempre inovando, não existe estagnar, né? Como você está falando, o Luan, ele está sempre buscando inovação, nunca fazer o mesmo, fazer coisas diferentes. Eu acho que quando um artista, um grupo busca isso, é o diferencial nosso no mercado, com certeza. E é por isso que a gente está junto em vários projetos, né? Quando existem valores que se coincidem, né? Acho que é o que traz a perenidade, a parceria, é o que faz sentido a gente continuar montando coisas juntos, né? Sim. Hoje o fã, ele não quer só ir lá ver o show, né? Ele também busca memórias, experiências. Como que vocês conseguem conectar tudo isso? Olha, a gente. Bom, existem. Por exemplo, eu vou usar como exemplo a turnê Registro Histórico, né? A turnê ela tem sócios, obviamente, né? A LS Music entra como sócio dessa turnê e a gente juntos sempre estamos olhando para como agregar, né? A experiência. O Luan é muito preocupado com isso. E essa turnê ela foi originada a partir da gravação do DVD do álbum Registro Histórico, que foi em Curitiba. E desde lá do início, a gente junto com outros parceiros, Zé Carratu, que foi o cenógrafo responsável pelo design do palco, até os parceiros de produção, a gente desde o início pensou em como trazer formatos de gerar memórias realmente duradouras nesse projeto. Porque a gente sabia já que desde a gravação esse projeto ia virar uma turnê. Então, acho que a experiência ela tá já repercutida desde o design do palco, que é um palco 360, no formato da clave de sol, que é o símbolo do Luan, o símbolo que, né, foi originado do primeiro logo dele de carreira, e que foi o grafismo que a gente usou para realmente centralizar a identidade visual dessa turnê. E aí, desde o palco até a estrutura de setorização da arena, pulseiras de LED que também não são algo que realmente a gente tirou do zero, mas que incrementa a experiência, principalmente considerando um palco que é 360 numa arena, né, de futebol. E isso traz um sentimento diferente ali para o momento do show. Até o fato de que esse é um projeto muito nostálgico, né? São muitas regravações dos maiores sucessos do Luan. E a experiência está desde o digital, né? Em que a gente montou um plano a partir do lançamento do DVD até sair com essa turnê na estrada, com diversas ações que visassem realmente transmitir essa nostalgia, potencializar, né? Porque essa nostalgia é extremamente presente nos fãs, principalmente a base de fãs mais ávida por consumir o Luan, né? E é basicamente isso, a experiência é pensada desde o digital até o ao vivo, em cada detalhezinho, em como a gente realmente consegue potencializar aquele momento para o fã. Sim, a Luz também tem essa preocupação com os clientes em estar sempre buscando criar memórias, né? Porque eu sempre falo, uma festa ela tem que entregar sonhos, memórias, é a conexão daquele momento. Então, é uma preocupação nossa também, com certeza. Tenho certeza disso, absoluta. Você também trabalha com BI. Como que você consegue administrar números, dados com emoções?
Sim. Então, essa área eu conto muito com a parceria da Jéssica, que é a minha parceira profissional que hoje me ajuda a liderar o marketing do Luan. E ela está estruturando muito bem essa área. E realmente é uma pergunta muito boa, porque a gente trabalha com, no final do dia, com um sentimento, né? A gente trabalha com música, a gente trabalha com é, coisas intangíveis que, obviamente, os números refletem caminhos para onde a gente deve seguir, mas a gente está sempre buscando o equilíbrio, né? A Jéssica, ela constantemente faz análises. Agora, a gente, por exemplo, a gente está fazendo uma análise de catálogo para entender como que a gente pode montar, talvez, um plano para sustentar o catálogo nesse momento que a gente está com a turnê, que é uma turnê de regravações do catálogo do Luan. Mas o como, eu acho que não existe uma resposta certa, né? Acho que não existe Sim. certo e errado, acho que existe formatos de fazer cada coisa. Acho que o mais importante é ter em mente de que os dados precisam nortear decisões. Então, não adianta abrir mão de números, porque eles mostram realmente tendências, padrões, eles mostram caminhos que podem ser assertivos. Mas aí, nesse meio do caminho que a gente monta relatórios, a gente monta análises específicas, né? A gente também senta com o Luan, senta com o Amarildo e entende como que esses números eles podem embasar decisões que às vezes também são decisões artísticas do próprio Luan, né? E eu acho que um artista, ele para ter relevância cultural, impacto de verdade, ele não pode ser só guiado por números. Ele não pode ser só fechado no que o público está pedindo através dos números. Eu acho que ele precisa realmente casar, entender como que ele consegue transferir dos números o tino artístico que ele quer desenvolver, né? Porque no final do dia um artista inovador, um artista que realmente rompe com barreiras sociais através de mensagens importantes que às vezes modificam a forma como o público pensa e como a cultura no meio que ele trabalha se desenvolve, né, e projeta a partir da sociedade. Ele precisa também ele precisa ser autêntico, ele precisa ser verdadeiro com o que ele sente, com o que ele realmente quer fazer, senão se ele for só pelos dados, ele acaba virando uma marionete do mercado, né? E o mercado está cada vez mais digital, os charts do Spotify eles modificam a forma como a arte tem sido feita. Então, acho que esse meio do caminho é trazer o que o público está mostrando através de números de consumo, tendências de mercado, esse carro ele precisa ter dois lugares, né? O lugar dos números do BI e o lugar do artista que vai também olhar para isso e falar, tá, eu acho que dentro do que eu quero fazer e que a mensagem que eu quero passar, esse caminho aqui que esse segmento está me mostrando, ou que essa tendência de consumo no Spotify ou no YouTube ou em qualquer outra plataforma, ou a tendência do TikTok, eu acho que pode fazer sentido comigo, né? E com a mensagem que eu quero passar e com o projeto artístico que eu quero construir. Então, não existe forma certa, não existe receita de bolo, mas eu diria que buscar sempre o equilíbrio e sentar os dois segmentos, as duas frentes juntas e de mão dadas é sempre o caminho mais assertivo para um artista. Sim, eu acredito, como gestora, muito na análise. Então, eu sempre vou buscar números. Com É certeza. impossível você tomar decisões se você não tem esses números corretos na Claro, mão, né? claro. Então, o equilíbrio. Eu sempre falo lá na Luxe, precisamos ter o equilíbrio. Para onde queremos ir, quanto isso vai custar e quanto tem aceitação de mercado. Porque o que eu vejo muito no mercado, pessoas que não fazem precificação certa, não conseguem ter um custo adequado. Então, quando você não tem esses números, aí fica difícil. Então, eu acho assim que Exatamente. falando assim em gestão mesmo, faz todo sentido em todo segmento, né? Não Exatamente. só na música ou no eventos, seja até na sua casa, na sua vida Com pessoal. Se certeza. você não tiver ali o Gestão equilíbrio, financeira, é, com certeza, eu concordo não tem. 100%. Falando um pouquinho do museu, né, do Luan, Sim. ele traz a história do Luan. Quando vocês pensaram sobre o museu, foi mais marketing ou memórias?
Foi os dois, foi um pouco dos dois, assim. É óbvio que aquela oportunidade que a gente deu para os fãs de ter acesso a um acervo grande do Luan, ela vem de um lugar afetivo e principalmente um compromisso que a gente tem com a base de fãs de mantê-los em contato com o artista na medida do possível, né, em contato com a história, porque o Luan ele só é quem ele é hoje por conta dessa base de fãs que são muito próximos e realmente a base de fãs do Luan é extremamente específica e diferente, assim, é um sentimento que cresceu ali, né, junto com ele. Eu sempre brinco lá no escritório que é, o- existem casos, né, de artistas que conseguem se conectar de uma forma tão real, principalmente numa fase da adolescência, que foi quando ele estourou, né, com 16 anos, que isso, cara, é um laço muito forte, né? E é esse laço que permitiu 18 anos de carreira e até hoje, Luan, ser um artista que tem relevância comercial, principalmente lotando arenas agora com essa turnê. Mas, para além dessa parte da memória, com certeza foi também uma jogada de marketing, porque a gente sabia que entregar essa ação no momento de gravação de um DVD traria uma atenção para além só do show, né? E era essa a proposta do projeto. É um projeto de regravações de muitas faixas do catálogo do Luan. Então, a vertical de nostalgia, a vertical de memória, ela era uma vertical uma das mais importantes, né? E a gente sabia que o audiovisual seria o central, porque uma regravação ela é muito mais difícil de ser trabalhada e realmente chartear, quando a gente chama, né? Quando ela atinge lá os top 50, 100, 200 das plataformas digitais. Mas é, a gente sentou e alinhou as expectativas frente ao quais eram as verticais que a gente realmente precisava ter em mente, né? Então, a memória que você falou é muito presente, foi muito presente na decisão de fazer o museu. E a gente sabia que dentro do plano de marketing seria uma ação que atingiria o objetivo que era gerar um alcance e um awareness ali do momento para além do que o show já geraria. Então, e a gente acertou, né? Porque ficou uma fila enorme, eu não lembro agora qual o número de pessoas, acho que foram 250 mil pessoas que atenderam. Não, acho que foi, agora foi um pouco exagerado. Acho que foi 80 mil, na verdade. Que a gente fez dois shows. Não, acho que foi lá para 200, porque a gente fez dois shows com casa lotada lá na Arena da Baixada, que foram por aí também, 35 mil pessoas por dia, 40 mil, 80. A gente teve um público muito grande. Não vou falar em números aqui, se depois a gente confere exatamente os números, porque são muitos Sim. projetos, são muitos números que a gente lida todos os dias, mas realmente o impacto ali da fila e a quantidade de fãs gerando conteúdo, porque isso era uma parte também do plano de marketing, né? Que a gente conseguisse encher as redes sociais de conteúdos de fãs gravando não só o show, mas uma experiência dentro do museu e gerar ali realmente um centro de atenção em volta do projeto. E foi super sucesso. O museu ficou lindo e realmente todos nós ficamos muito satisfeitos. Sim, tá de parabéns, ficou lindo. Falando um pouco em marketing, faz parte do momento do mundo, né? Não tem como você falar em eventos, música, se não falar de marketing. Sim. Porque é tudo, né? Tá presente, é tráfego pago, são mídias, enfim. Como você enxerga o marketing daqui um tempo? O marketing digital, a IA, você acha que vai... Porque a preocupação vai substituir boa parte dos profissionais. Você acredita nisso? Olha, eu acredito que quem não percebe as movimentações do mercado e não se atualiza de fato, pode ser engolido. Eu acho que a IA, ela realmente é uma ferramenta que a gente está entendendo como funciona e como aplicar no nosso dia a dia, né? E com certeza ela facilita muitas entregas dentro de uma equipe, né? E eu acho que quem não se atualizar e não souber lidar com a IA e como usá-la a seu favor, acho que tem uma grande chance aí de ficar defasado em algum nível, né? Acho que existe o medo da substituição e, de fato, a IA ela facilita processos, ela agiliza, né, muitas
frentes e a gente também usa no nosso dia a dia. Mas ela é complicada, né? Porque se você não souber de fato usar e souber domar ali de certa forma, pode prejudicar também. A gente toma muito cuidado porque, querendo ou não, principalmente no nosso meio que é de música e é de um meio de extrema conexão com o público final, se a gente usar errado a IA, ela pode gerar ali um estranhamento, ela pode ser, por exemplo, se a gente usar a IA para fazer chamadas do Luan ou construir textos, a IA às vezes não tem a sensibilidade. Ela pode ajudar a gerar uma faísca ou facilitar ali uma construção rápida de frentes, de como seguir, mas a gente precisa ali estar do lado, revisando e entendendo, tá, a partir daqui eu vou construir isso, vou desenvolver essa aqui, dessa forma, e ela é um facilitador hoje. Não sei como que a IA ela vai realmente se desenvolver, é de fato algo muito surpreendente, como tem sido o crescimento, né, da utilização dessa tecnologia, mas quem não se atualiza para tudo, acho que não só sobre IA, acho que para tudo, sempre fica para trás, né? Sempre fica um pé atrás. Então, é um pouco sobre essa minha visão sobre a IA. Eu também acredito muito que é um facilitador, não que vá substituir alguém. E eu acredito também nas pessoas, eu acredito que o ser humano, o profissional, ele tem que estar se atualizando, porque vai aparecer outras coisas no futuro, isso é mundo, né? É muito dinâmico. E nós precisamos estar nos atualizando. Então, não adianta o profissional achar que eu já sei tudo, como a gente já falou, porque ninguém não sabe, ninguém nunca sabe tudo. No meio acadêmico tinha a gente já estuda isso, né? Desde a faculdade, que é o termo de miopia de marketing, né? As empresas que elas não conseguem enxergar além do seu propósito, né? E aí tem os casos clássicos, a Kodak, enfim, outros casos de marcas que tiveram uma certa miopia para o segmento e isso esbarra muito no que você falou sobre o olhar 360 e a diversificação do mix de serviços que vocês oferecem para o mercado, tem tudo a ver, né? E é sobre isso, é sobre não ficar parado e não acabar engessando a sua visão do que você entrega. Porque se o Luan sentasse na cadeira e falar, eu entrego só música, ele não ia ter esses 18 anos de carreira. Ele entrega experiência, tem memória, ele entrega outro olhar sobre a vida, assim, né? De uma forma geral. E é por isso que os fãs se identificam tanto com ele. Eu acredito também que tanto música, shows, o Grupo Luxo, eventos, nada substitui o contato humano. Então, nós entregamos sonhos, nós entregamos abraço, conexão com as pessoas, né? Então, eu acho que não existe IA no mundo que vai substituir isso. Concordo plenamente. É uma convicção que eu tenho do grupo também. E a gente vai estar sempre inovando, criando novidades, mas nunca deixando de ter esse contato humano, que isso está presente no grupo inteiro, seja em loja de decoração, seja na AWS, nas festas, porque a gente atende cliente, né? Então, é ser humano com ser humano. Então, existe uma preocupação muito grande nossa. Sim, e eu diria que o diferencial das empresas no futuro vão ser as que vão conseguir imprimir essa sensibilidade humana utilizando o IA. Sim. Né? Não, obviamente não se ancorando e se esbarrando 100% na IA, mas garantindo a agilidade e a curacidade da IA com um toque humano, a sensibilidade e o rosto com rosto ali. Ela traz inúmeros benefícios, mas a gente tem que saber trabalhar juntos, né? Exatamente. Mesmo sendo... Concordo 100%. Bom, estamos chegando ao final do nosso podcast e a gente sempre termina com um brinde. Claro. Para que você experimente a nossa champanhe, que é do grupo. Eu já conheço aquela primeira ali, amo. Eu sei que o Luan gosta dela. O Luan também amou. Tem até uma foto dele. Ela foi fazendo usada brinde. na assinatura de contrato com a Sony agora, recentemente. Inclusive. Eu vi a postagem, ficou lindo. Que bom que ele gosta. E sempre harmoniza com uma tábua de frios, de queijos, porque isso faz parte do grupo, né? Óbvio, com certeza. Faremos um brinde. Você já conhece, então já sei que você gosta. Um brinde. Saúde. Saúde.
Maravilha, vou aceitar um queijinho também, já que você ofereceu. Com licença. Fica à vontade. Muito obrigada, Ian. Foi um prazer, foi ótimo a nossa conversa. E o Grupo Luche já é um parceiro do Luan e eu gosto muito de participar de tudo isso. Também gosto muito da Márcia, ela é uma parceira, amiga, ela que trouxe todo o contato. E estamos aí. Vamos participar de muitas ações aí pela frente. Muito obrigada. Obrigado a vocês, gente. Foi um prazer. Adorei estar aqui. Obrigado. Muito obrigada. Hoje falamos então sobre marketing 360, cenografia e emoções. Evento não é apenas estrutura, ele é parte estratégica da marca. O Grupo Luche acredita nisso. Experiência é posicionamento. E este foi mais um Luchecast especial. Espero que tenha gostado e nos aguarde até a próxima.